Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que tal, meus amigos? Estamos de volta para nosso comentário sobre a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2. Vamos iniciar nosso capítulo 2, mas antes não esqueça de assinar o nosso canal para receber sempre a atualização. E no comentário você vai ter o link que vai te levar para um grupo que eu tenho para estudar Coríntios. Lá você pode fazer as perguntas, debater, questionar, criticar, fazer sugestões e receber os esboços do livro de Coríntios, tá bom? Estamos montando também um comentário digital, e-book, porém nosso comentário aqui é um pouquinho diferente, mas está na mesma linha. Mas eu quero te convidar a espalhar esta novidade. Eu quero encher o YouTube com comentários bíblicos e comentários sadios, saudáveis, para que a sua igreja seja edificada e com uma pregação que transforma. Então vamos soltar a vinheta, mas não esquece de assinar, deixar teu comentário, dar teu like, eu gosto, gostei, ou mesmo não gostei, porque isso me ajuda a gerar a divulgação do canal que nós temos aqui. Um grande abraço e solta a vinheta que vamos para lá. Lembra que quem está aqui é o Miguel Aguilera, e que convida você a fazer parte da sua comunidade Espiritualidade Cristã e Brasileira. Bom, estamos aqui de novo. Agora vamos pensar no capítulo 2, os 5 primeiros versículos, porque não queremos ser muito longo. Paulo agora vai continua falando sobre a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus está em que ele faz as coisas rejeitadas, inúteis, em algo que é enaltecido por causa da cruz de Cristo. Paulo vai apresentar a obra de Cristo e Cristo crucificado. E Paulo fará de forma humilde, com muito tremor, porque o evangelho requer humildade. Vamos dizer assim, entre aspas, que aparentemente o evangelho é aquele dos derrotados, não é dos vencedores. O pessoal fala muito, eu acho estranho isso, né? Você vai vencer 7 passos para a vitória, 7 passos para ter sucesso. Não, talvez seja 7 passos para você comunicar algo, aí tudo bem, mas o evangelho em si não precisa de mais nada, já foi feito, a cruz de Cristo. Mas vamos lá, no capítulo 2, Paulo inicia, então, recordando a sua primeira visita, a Corinto. Paulo diz, olha, quando eu mesmo, irmão, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente. Mais uma vez, esta palavra apareceu, esta ideia de eloquente. Ele falou, pois decidi nada saber entre vocês, né? Senão que proclamar o mistério de Deus. Aí esse mistério de Deus, o que é o mistério de Deus? Muita gente fala assim, essa pessoa fala em mistérios. Olha só, pois decidi nada, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor. Então o mistério de Deus é esse aí. Cristo crucificado. Isso é um mistério, não dá para entender, não dá para a sabedoria entender. E ele fala sobre um discurso eloquente. Por quê? Se você voltar no vídeo primeiro, eu falei sobre a sabedoria dos sofistas. O sofista tinha um discurso eloquente. Então lembre-se bem que está
nestes 3 primeiros capítulos, Paulo está tratando o problema de divisão de líderes idolatrados, Apolo com a sua sabedoria, com sua eloquência, um judeu como Cefa, que trabalhava e fazia boas obras como bom judeu, tá? E o próprio Paulo como fundador da igreja. Então, este triunvirato de líderes, vamos dizer assim, Paulo os derruba, e inclusive ele mesmo se coloca debaixo de tudo, porque ele também é idolatrado, debaixo de tudo e principalmente debaixo da cruz de Cristo. Este é o centro do Evangelho, este é o centro destes 3 primeiros capítulos, onde Paulo vai falar sobre a cruz de Cristo. Então, o problema de Corinto nesta divisão era que tinha 3, 4 figuras que estavam esvaziando a cruz de Cristo, como termina o versículo 18 do capítulo 1. Então, Paulo diz, olha, eu fui com simplicidade, não saber nada entre você a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Foi com fraqueza, com simplicidade. Ele chegou contando a história da cruz, com toda a sua tremenda simplicidade, com sua fraqueza, certo? É muito interessante de que você compara este Paulo com Atos 17, por exemplo. Em Atos 17 ele fala com filosofia, porque ele fala a filósofos, ele fala a homens lá no Areópago, em Atenas, perto de Corinto, e ele fala com essa verborrágia que muitas vezes as pessoas tentam falar do Evangelho. Gente, quem decide, vamos assim dizer, a nossa comunicação do Evangelho é o nosso auditório. Então, se eu estou em um auditório que é erudito, eu devo ser erudito para ser inteligível e comunicar. Se eu estou num auditório da simplicidade, ou pessoas simples, como 99% das nossas igrejas o são, a minha comunicação deve ser simples. Quando eu falo pregação bíblica, pesquisa histórica, pregação expositiva, você vai encontrar uma série de informações altas, culturais. O teu trabalho é você trazer a compreensão para o povo. Então, falar difícil, falar conteúdos, falar teologuês, falar, olha, no grego participe auristo, é isso, não diz nada para as pessoas. Eu assisti uma pregação que foi recomendado por alguém que era um pastor que pregava expositivamente, e ele citava uma série de traduções e uma série de países da igreja. Mas isso não era inteligível ao povo. Entendeu? Você pode citar os pais da igreja, mas você tem que atualizar, você tem que trazer a simplicidade. Não precisa falar para o povo quanto foi difícil pesquisar a respeito do texto. Então, Paulo falou com simplicidade, contou a história da cruz. Nós temos que dramatizar a cruz de Cristo no sentido de comunicar, bem diferente como ele fez em Atenas no capítulo 17. Então, a simples história, sem adornos da vida de Cristo, contém o poder único. Então, o que você deve fazer? Você ler, imaginar como seria comunicar isso à sua igreja, a história da cruz. Muitas vezes você vai ter que ler a Bíblia, mas muitas vezes você vai ter que expor, dramatizar, sem fugir dos textos bíblicos. Mas isso, logicamente, com seu professor, ou seu pastor, seu mentor, poderá ensinar melhor do que eu. Simplicidade tem um poder único. Quando tratamos com gente comum, seja simples. Quando tratamos com gente que não tem grandes conhecimentos, é sempre certo usar as figuras mais simples. Modelo
de Jesus. Ele diz que veio falando com temor. Temor não temia por a sua segurança. O temor é a ansiedade de revelar, de mostrar o que ele tinha e entendia como mistério. O temor era comunicar o evangelho, não era medo. Paulo utiliza aqui uma referência a si mesmo. Paulo mostra que essa ansiedade de realizar o seu dever é a mesma que um trabalhador, um escravo naquela época, era consciente em obedecer e fazer. Então, Paulo, o temor dele era fazer bem a comunicação ou a exposição do evangelho. Então, isso é um temor. O temor de falar a verdade que está na Bíblia. Então, você pode perceber, vou dar uma dica aqui, quando você foge do texto. Tá? Então, vou dar uma dica aqui. Observa como você faz, porque eu já fiz. Então, geralmente, nós lemos o texto e trazemos imediatamente para a nossa realidade. Então, o texto diz isso, e você aplica à igreja. Não é assim. Aí você está descontextualizando o texto. Então, primeiro, você não tem que trazer o texto para a igreja. Você tem que levar a igreja para o texto. E como você faz isso? Você faz conhecendo a história, pesquisando a história, conhecendo o mundo social político e criar, se podemos assim dizer, uma história que produziu o texto. Não sei se estou claro nisso. Então, aí você vai comunicar melhor. Então, Paulo tinha o temor de fazer a comunicação corretamente. Então, muitas vezes, eu ouço coisa que o texto não afirma. Então, geralmente nós falamos, a Bíblia diz. E você lá mostra o texto. Há uma diferença entre a Bíblia dizer literalmente e você interpretar. Tenha cuidado com isso. A sua interpretação não é o que a Bíblia fala. É a sua interpretação. Você entende o que tem o texto. Tudo isso que estou expondo aqui, você pode questionar, pensar diferente. Tá? E você vai me dizer as razões por que pensará diferente. Então, Paulo, lembre-se bem que ele fala sobre a questão da eloquência. A eloquência, ele está fugindo da eloquência, e ele fala com simplicidade, e agora fala com temor, e Paulo continua dizendo que ele fala agora não só com temor, mas veio com resultados. Pois decidi nada saber entre você, a não ser Jesus, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor. Temor e tremor. Até o livro de um filósofo, Sr. Kierkegaard, que ele escreve chamando Temor e Tremor. E ele diz, minha mensagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Veja bem, novamente, persuasivas. Ele não usou o marketing do sofista, como eles usavam na época. Ele usou palavras com demonstração do poder do Espírito Santo, para que a fé tivesse como base não a sabedoria, a eloquência do pregador, mas no poder de Deus. Veja bem que interessante com o nosso dia de hoje. Então as pessoas hoje seguem a fulano, ciclano, porque ele prega bem, ele é eloquente, ele fala coisas, entre aspas, misteriosas, mas não fala a Bíblia. Esse que é o problema. E um pregador que é muito conhecido, que todo mundo ri, todo mundo se encanta, mas eu não vejo a Bíblia. É muito humor, muita alegria, mas o texto bíblico não fala nada disso que ele está falando. Então, o nosso erro é que estamos saindo do padrão ou da fonte bíblica da pregação, que é a Sagrada Escritura. Então, Paulo fala assim, ele decide somente Jesus Cristo crucificado. E ele faz com fraqueza, fraqueza dele
Pode ser, alguns pensam, algumas, como diríamos, interpretações, né, desta fraqueza, né? Alguns pensam que a forma de fraqueza dele pode ser que ele estava doente, né? Então ele fala, olha, possivelmente, ele não, alguns intérpretes de várias formas, né? Que essa debilidade poderia ter sido por alguma doença, né? Outros pensam que ele fala isso porque as pessoas não o tinham em alto valor como líder, né? Mas eu acho de que ele está falando isso porque diante dos problemas o desafio era grande, era muito grande diante do desafio que os coríntios estavam colocando. Então observe bem, Paulo tem a comunicação da cruz de Cristo e ele está abaixo dessa cruz. Paulo tem um desafio que ele precisa solucionar e ele se sente incapacitado. Mas ele espera resolver baseado na sabedoria e no poder de Deus. Então, essa ou são as nossas fontes. Sabedoria e poder de Deus. Sabedoria que é Jesus Cristo crucificado. E poder de Deus é a eloquência que o Espírito Santo vai trazer por causa de você pregar e eu pregar com temor. Meus queridos, esse é o nosso texto de hoje, né? E eu espero que este breve comentário, né, já de alguns minutos, tenha trazido para você, que é pregador, a responsabilidade ou despertar, tá, para uma busca mais intensa da palavra de Deus. Eu fico admirado de alguns pastores, bons pastores, que se ufanam e gostam, e mostram que tem uma grande atividade. Eu atendi não sei quantas pessoas por dia. Eu visitei não sei quantas pessoas. Tudo isso é muito bom, é pastoreio. Mas você precisa dedicar mais tempo à palavra de Deus, à busca. Se você não é tempo integral, então procure pessoas que te ajudem para você se dedicar mais à palavra. Não assuma todos os compromissos. Você é o pastor. Os apóstolos mostraram que se dedicariam à palavra de Deus, ao ministério da palavra e à oração. Claro que você tem que visitar, claro que você tem que administrar, mas muitas coisas você pode delegar, para que essa delegação te deixe tempo para estudar a palavra de Deus. Por isso que eu recomendo a você, estude isso aqui. Isso que vai levar a tua igreja ao crescimento verdadeiro, saudável. Treinamento, tudo o resto é bom, não o nego. Eu mesmo do treinamento de liderança, de evangelização, de pregação, tudo isso é bom, mas nada melhor do que estudar a palavra. Ensine a palavra de Deus para que as pessoas pensem, trabalhem e ajudem outras pessoas. Essa é a meta sua. Leve as pessoas a pensar bem, para que ensine outros e também para que assim trabalhem junto com outros. Tá bom? Grande abraço, nos encontramos no próximo vídeo.